Bom dia, povo abençoado de Jesus. E agora, terminando o livro de 2 Samuel, Davi, ele começa a exaltar o nome do Senhor, é um salmo. Esse capítulo agora, capítulo 22, é o salmo 18 de Davi. E ele fala que Deus é o tudo dele, é a rocha, é o libertador, é o Deus em quem ele põe a sua confiança, é o Senhor que entrega a ele os inimigos. E essa é a característica de um homem segundo o coração de Deus. Ele nunca busca a glória para si, mas ele dá a glória para Deus. Então, ser a rocha de alguém é ser o sustentáculo, é ser o cabeça, é ser o Senhor dessa pessoa. E Davi fala, o Senhor é minha rocha, ou seja, é o meu cabeça, é o meu sustentáculo, é o meu Senhor, é quem me dá a vitória. Ele reconhece Deus em tudo nesse salmo. Ele fala, é um salmo também messiânico, que fala algumas das profecias sobre Jesus. E Davi exalta ali o nome de Deus, glorifica o nome de Deus e exalta o nome do Altíssimo. No outro fala sobre os valentes de Davi. Fala que 3 especiais lá, e fala de mais 30 pessoas que fizeram a diferença no reinado dele, no império de Davi, quando ele foi rei de Jerusalém. Davi agora está no final da sua vida e ele fala sobre esses valentes. É interessante no Evangelho de Lucas, capítulo 10, você lê lá, Jesus envia de 2 em 2 para pregar o Evangelho, que essa é a nossa guerra hoje. E ali Jesus envia e eles voltam todos felizes, falando o seguinte: Senhor, até os demônios nos submetem por causa do teu nome. Ele disse, alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. É interessante a Bíblia relatar o nome desses valentes de Davi, e o nosso nome também. Se você é um valente do Senhor, se você é uma pessoa de oração, uma pessoa que não abre mão do reino de Deus, uma pessoa que intercede, que clama, que persevera em ficar no caminho estreito, que usa as armas da milícia de Deus, que não são da carne, mas são poderosas nele, você também tem um nome arrolado no céu. Olha que interessante. Seu nome está arrolado no céu. E esses homens aí de Davi fez questão de colocar o nome deles arrolado na Bíblia. Fizeram a diferença. Foram valentes. E nós, durante a nossa peregrinação, nós temos que ser valentes para vencer os inimigos que se levantam contra nós, lembrando que nenhum desses inimigos hoje são de carne e sangue. Efésios capítulo 6, verso 12, diz que contra principados e potestades. E eu quero convocar você a não desistir, a ser um valente, a lutar pela sua família, pela sua parentela, pelos seus filhos, pelo seu país, orar pela paz de Jerusalém, clamar pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, porque é nesse lugar que a batalha é travada, principalmente na família. E você tem que ser como um valente de Davi, não pode afinar diante dos inimigos, não pode esmorrecer, não pode ficar caído. Que nessa manhã o Senhor te dê um ânimo novo, renove dentro de você um espírito inabalável, e você persevere, tenha o seu nome também arrolado nos céus, como um valente do Senhor, de Jesus, aqui nessa terra, porque brevemente aquele que prometeu vai voltar para nos tirar daqui. E termina fazendo outra bobagem que Davi fez. Repito, não é porque um homem ele é de Deus que ele não comete erro. E os erros que esses homens cometeram, que estão aí escritos, é para advertência nossa, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. E Davi agora ele vai mandar fazer o censo, contar os homens de guerra dele. Você tem que ler para entender também 1 Crônicas 21, junto com 2 Samuel 24, você tem que ler 1 Crônicas 21, que vai relatar a mesma história. Aí está falando que Deus fez isso com Davi, mas lá está falando que Satanás incitou a Davi. Incitou porque já era o desejo do coração dele. E quando diz Deus é porque é com a permissão de Deus. Ninguém toca no ungido de Deus sem a permissão de Deus. Então, o diabo ele vai incitar Davi dentro da concupiscência, do desejo carnal dele. Então ele já era poderoso, tinha um monte de homem de guerra. E ele pede o general dele, vai lá e conta esses homens de guerra, eu quero saber o meu poder. E aí
O general mesmo já fala com ele: Davi, não faz isso. Quem te dá a vitória é Deus. Mas ele insiste e faz. E quando ele insiste e faz, Deus envia o vidente, Gade, né? Você vai ler 1 Crônicas 21, de 9 a 11, e manda ele escolher 3 castigos. 3 castigos o Senhor propõe para você. E Davi, muito inteligente e muito temente a Deus, ele escolhe cair na mão de Deus. Ele falou: eu quero cair na mão de Deus. Eu não quero cair na mão dos meus inimigos, prefiro cair na mão de Deus. E Deus manda praga sobre Israel. E quando as pessoas estão morrendo da praga, o coração de Deus move e ele manda parar a praga. Ele interrompe aquele castigo, né? E quando Davi olha, tem um anjo na eira de Araruna, o Jebuseu. É interessante você conhecer a geografia de Jerusalém. A eira de Araruna, o Jebuseu, é onde está hoje o templo. O que sobrou do templo do Senhor é onde está aquela mesquita lá, onde eles construíram uma mesquita para profanar esse lugar. Esse monte do templo, ou essa planície, ou essa eira, Davi vai comprar por uma grande soma de dinheiro. Primeiro o homem, o Araruna, vai querer dar para ele. Ele fala: não, eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe. E ele compra aquele lugar por um alto preço. Ele compra e edifica ali um altar ao Senhor, sacrifica ali, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que estava com a espada desembainhada, guarda a espada e sobe no meio daquele sacrifício, e Deus aceita aquele sacrifício. A praga cessa e Davi volta a estar bem com Deus, depois de ter cometido mais esse erro. Aquele lugar, se você ler 1 Crônicas 22 agora, Davi vai querer construir uma casa para o Senhor, e Deus fala que não. Ele é um homem de guerra, mas o filho dele, o descendente dele, vai construir. Salomão vai construir. Salomão constrói o templo ali naquele lugar. E era um lugar de adoração, até hoje para os judeus, é o único lugar de adoração, é o que sobrou daquele templo. Todo judeu, ele ora virado para lá, ou naquele lugar, com as mãos lá naquele muro, clamando a Deus daquele lugar. Ele não tem mais o lugar de fazer sacrifício, senão, se o templo tivesse construído, ele voltaria a fazer o sacrifício. Nós sabemos que o templo do Senhor somos nós, e o sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado. O sacrifício que Deus quer é você. Leia Romanos 12, 1 e 2. Então é uma história bonita, que termina de uma forma bonita, porque termina com Davi comprando um lugar onde vai ser edificado a casa do Senhor. É interessante que o cego, ele chama Jesus de filho de Davi. E a profissão de Jesus, se você não sabe, ele é construtor. E Jesus também comprou o lugar onde vai ser edificado a casa de Deus. A casa de Deus somos nós, e nós fomos comprados. Olha só, e por um alto preço, não foi como Davi pagou ouro. Jesus nos comprou como habitação de Deus em espírito. Você vai ler 1 Pedro 1,18, o preço pago pela sua vida, para comprar esse santuário que é você, esse lugar de santuário. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nos comprou. E em 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 6, está fazendo a casa de Deus em nós, na nossa família e na igreja. Essa casa é construída de pedras vivas. Jesus comprou. Assim como Davi comprou, Jesus também comprou. A casa de Deus hoje não é mais em Jerusalém. Está lá destruído, foi destruído no ano 70. Foi construída uma mesquita em cima do lugar onde era o lugar mais sagrado da terra. O lugar onde Deus escutava a oração. Lê 1 Reis, capítulo 8, verso 38, quando Salomão constrói a casa. O lugar foi profanado pela corrupção dos sacerdotes da época de Jesus, dos sumos sacerdotes, junto com Herodes, roubando, extorquindo o povo, e fizeram da casa de Deus uma casa de negócio, um covil de ladrões. E Jesus, em Mateus 24, diz que não ficaria ali pedra sobre pedra.
E Jesus está construindo um novo tabernáculo, um novo templo feito de pessoas, de gente, de famílias santas, famílias que procuram permanecer no caminho estreito, pessoas que não abrem mão da sua fé e da santidade. Essa é a casa de Deus. Pensa nisso. Jesus é chamado filho de Davi porque Deus vai jurar. Leia o Salmo 132, 11. Deus vai jurar a Davi que um descendente dele assentaria para sempre no trono de Israel. E esse é Jesus, que vai voltar como rei, como juiz, como sumo sacerdote, como Senhor de tudo para reinar. Creia nisso, espere nisso, aguarde nisso. Eu não sei o que você passa hoje, mas seja como Davi. Fala para Deus: o Senhor, o minha rocha, o meu libertador, o meu escudo, o Deus em quem eu confio. Fala para Ele. É no Senhor que eu ponho a minha confiança, é no Senhor que eu espero. Tenha o seu nome escrito nos céus como um valente do Senhor. Seja uma pessoa que passe por essa terra. Seja um imitador de Cristo, imitador dele. Seja uma pessoa bondosa, amorosa, perdoadora e uma pessoa guerreira na oração, na fé, no conhecimento da palavra, na espada do Espírito. Passe por essa terra como alguém que fez a diferença durante a sua breve peregrinação aqui nesse mundo. Tenha o seu nome arrolado no céu e creia que brevemente aquele que prometeu vai voltar e nós habitaremos com o Senhor para sempre. Fique com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.